No início de tudo, antes do ouro, antes dos reinos e das coroas, havia uma lei silenciosa, uma lei invisível, mas que sustentava o favor de Deus sobre os homens. Essa lei não era feita de pedras ou de decretos humanos, mas de atitude, reverência e postura diante do divino. Essa é a lei da honra, o primeiro mandamento da verdadeira riqueza. Aquela que não depende de bancos, mas de princípios espirituais que movem o céu e a terra. A história da riqueza bíblica começa não com um tesouro, mas com uma atitude. No jardim do Éden, o primeiro mandamento dado a Adão foi uma lição de honra. De toda árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Deus estava dizendo: honra o limite. Reconhece que há algo que me pertence. Quando Adão quebrou essa honra, ele não apenas desobedeceu, ele perdeu o domínio, perdeu o favor, perdeu a abundância. A primeira queda da humanidade foi uma queda de honra. E isso é o que muitos ainda não percebem. A honra é o solo onde a prosperidade cresce. Sem ela, toda semente morre. A honra é o que abre portas que o dinheiro nunca poderia comprar. Salomão, o homem mais sábio e rico que já existiu, não começou sua jornada pedindo riquezas, mas honrando Deus com o sacrifício de 1000 ofertas. A resposta do céu foi imediata: pede-me o que quiseres. A honra gera acesso, e o acesso traz abundância. Mas o que é, afinal, honra? Honra é o reconhecimento visível do valor invisível. É enxergar o divino no comum. É tratar o que vem de Deus como sagrado. Muitos querem prosperar, mas falham em honrar os princípios, as pessoas e os processos que o próprio Deus colocou em seu caminho. A desonra fecha portas espirituais. A honra, por outro lado, abre caminhos que o esforço humano não alcança. Quando Eliseu seguiu Elias, ele não buscava posição, buscava presença. Ele o serviu, aprendeu com ele, carregou o peso do manto antes de recebê-lo, e quando chegou a hora, o manto caiu sobre ele. Isso é honra em ação. A prosperidade espiritual e material nasce da capacidade de servir antes de ser servido, de aprender antes de ensinar, de reconhecer antes de ser reconhecido. Mas há algo mais profundo aqui. A lei da honra não é apenas sobre respeitar líderes ou reconhecer. Mas há algo mais profundo aqui. A lei da honra não é apenas sobre respeitar líderes ou reconhecer autoridade. É sobre posicionar o coração. Quando você honra o que Deus honra, o céu te honra de volta. Quando você despreza o que ele valoriza, até o que você tem se dissolve. Jesus foi claro. Um profeta não tem honra em sua própria terra. Em outras palavras, onde há desonra, há limitação. O poder divino se retrai diante da falta de reconhecimento. Quantas pessoas oram por bênçãos, mas desonram os próprios princípios que as liberariam? Desonram o tempo, gastando-o sem propósito. Desonram o corpo, tratando-o como fardo e não como templo. Desonram o trabalho, fazendo o mínimo. Desonram os pais, as autoridades, as alianças. E depois se perguntam por que o favor não flui. A honra é uma chave espiritual, e toda chave exige uma porta certa. E talvez esse seja o momento em que você perceba que a sua prosperidade não está travada por falta de talento, mas por falta de honra. Porque o talento te coloca em evidência, mas a honra te mantém no propósito. O talento te faz ser visto, mas a honra faz o céu te enxergar. Quando Deus olha para um coração honrado, ele encontra um canal confiável para derramar bênçãos. A lei da honra também revela algo poderoso sobre o ciclo da colheita. Tudo que você honra, você atrai. Tudo que você desonra, você repele. Quem honra o conhecimento, cresce. Quem honra o tempo, prospera. Quem honra a presença de Deus, caminha com sabedoria. Quem honra a oportunidade, encontra portas abertas. A honra é o campo magnético da prosperidade. Lembra da história da viúva de Sarepta?
Em meio à fome, ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Mas quando o profeta Elias apareceu, pedindo pão, ela o honrou. Mesmo na escassez, escolheu confiar. E o milagre começou ali. O pote de farinha nunca se esvaziou. O azeite nunca secou. A honra transformou o pouco em abundância. A honra é uma semente espiritual. Ela sempre produz frutos, mesmo quando o ambiente parece estéril. Por isso, o primeiro mandamento da riqueza é este: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Provérbios 3, 9 até 10. O princípio é simples. A honra antecede a abundância. Mas há um detalhe que o mundo moderno tenta apagar. A honra sempre envolve sacrifício. Honrar custa. Custa tempo, custa orgulho, custa conveniência. É fácil dizer que se honra a Deus, mas difícil entregar o controle da própria vida. É fácil pedir prosperidade, mas difícil obedecer aos princípios que a sustentam. O verdadeiro teste da honra não está nas palavras, mas nas escolhas. Abraão entendeu isso quando subiu o Monte Moriá. Deus havia prometido uma descendência, mas agora pedia o próprio filho. O que Abraão fez? Obedeceu. Honrou. Naquele instante, o princípio foi eternizado. Deus proverá. A honra gera provisão. Sempre. Quando Davi teve a chance de matar Saul, seu inimigo, ele não o fez. Por quê? Porque reconhecia a unção que ainda estava sobre ele. Mesmo que Saul tivesse perdido o favor, Davi honrou o que Deus havia estabelecido. E foi por isso que Davi se tornou rei. Quem honra o processo recebe o trono sem precisar usurpar. Agora pense, quantas vezes você já desonrou oportunidades, pessoas, ou até a si mesmo, sem perceber quantas portas poderiam ter se aberto se você tivesse reagido com gratidão e não com queixa? A honra é o filtro da prosperidade, e o desrespeito é o veneno silencioso que mata o favor. O que o inimigo mais quer é que você viva em desonra, porque ele sabe que onde há desonra, há esterilidade. Ele quer que você fale mal de quem te ensina, que critique quem prospera, que despreze quem te estende a mão. Porque assim, você mesmo bloqueia o canal de abundância. Honrar não é idolatrar, é reconhecer valor, é dizer, vejo Deus agindo aqui. E há um momento em que esse princípio se torna pessoal. Quando você começa a honrar a si mesmo como obra-prima divina, você começa a agir como alguém que carrega propósito. Você não se submete ao lixo, não negocia sua integridade, não vive como mendigo espiritual. Você entende que foi feito para refletir o rei. E reis não vivem de sobras, vivem de propósito. A honra muda a frequência da sua vida. Onde antes havia medo, surge confiança. Onde havia escassez, nasce gratidão. Onde havia desespero, brota sabedoria. Porque a honra alinha o coração com o céu, e tudo que está alinhado com o céu inevitavelmente floresce. E é aqui que chegamos ao ponto mais profundo deste mandamento. A honra não é uma moeda que você entrega esperando retorno. É um estado de consciência. Você honra porque reconhece que tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. É a mentalidade de mordomo, não de dono. É entender que sua prosperidade não é o objetivo final, mas o meio para manifestar o reino. Quantas vezes você pediu a Deus prosperidade, mas sem propósito? Ele não te negou. Ele apenas esperou que você entendesse. Deus não dá riqueza para quem quer status. Ele dá para quem quer servir. Ele confia recursos a quem tem coração de semeador. E o primeiro passo para isso é a honra. Porque quando você honra, você abre espaço. O céu não derrama bênçãos onde há desrespeito, orgulho e ingratidão. O céu se move onde há reverência. É por isso que Jesus disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito.
A fidelidade é uma forma de honra. E é por isso que muitos nunca avançam. Querem o muito, mas desprezam o pouco. Querem colheita, mas zombam da semente. A lei da honra te ensina que prosperidade é consequência, não meta. Quando você honra Deus com o que não tem começa a ser acrescentado. Quando você honra pessoas, o favor delas se torna seu aliado. Quando você honra princípios, o tempo se torna seu multiplicador. Agora, respire fundo e pense. Há quanto tempo você pede para Deus abrir uma porta? E se a chave já estivesse nas suas mãos, e o nome dessa chave fosse honra? Talvez tudo que o céu espera é ver um ato de reconhecimento, um gesto que diga: eu confio em ti mais do que nas circunstâncias. Porque a honra é o oposto do controle. Quando você honra, você entrega. Quando você entrega, Deus assume. E quando Deus assume, o impossível se torna rotina. A Bíblia diz: a quem me honrarei, honrarei. Mas os que me desprezam serão desprezados. 1 Samuel 2:30. Essa é a confirmação final. A honra é recíproca. O que você semeia em honra, colhe em favor. Por isso, o primeiro mandamento da riqueza não é sobre finanças, é sobre fundamentos. Antes de buscar o ouro, busque o princípio. Antes de pedir prosperidade, busque o propósito. Honra é o início de toda a abundância verdadeira. E talvez, enquanto ouve essas palavras, algo em você desperte. Um desejo de realinhar seu coração, de tratar a vida como algo sagrado, de agir com mais gratidão, mais reverência, mais propósito. Esse é o início da transformação. Porque a verdadeira riqueza não está em quanto você tem, mas em quem você se torna, ao obedecer os mandamentos que a liberam. E esse é o primeiro deles, a lei da honra. Agora eu quero te convidar a refletir. O que a honra significa para você hoje? Existe alguém, algum princípio, algum propósito que você precisa voltar a honrar? Escreve aqui nos comentários. Às vezes, o simples ato de reconhecer isso já abre as comportas do favor de Deus sobre a sua vida. E se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas entendam que a riqueza verdadeira nasce da obediência espiritual. Se inscreva no canal e ative o sininho porque nos próximos episódios nós vamos mergulhar ainda mais fundo nos mandamentos da prosperidade divina. Esse é só o começo da sua jornada rumo à abundância com propósito. A partir de agora, não é apenas sobre ter, é sobre ser e honrar. Porque quando você honra, o céu responde, sempre.